E aí, pessoal, tudo beleza? Quem tá falando aqui é o Wyler. Se tem uma coisa que a gente aprende vendo filmes e séries, é que, no final das contas, a paz mundial é uma coisa muito frágil. E quem garante essa paz, ou pelo menos tenta, são os exércitos, né? Mas, e aí, você já parou para pensar em quais são os exércitos mais poderosos do mundo hoje em dia? Tipo, aqueles que botam a maior banca, que tem as armas mais tecnológicas, que deixam todo mundo de queixo caído? Então segura o Chan que hoje a gente vai dar a volta ao mundo analisando os 10 exércitos mais poderosos do planeta. Mas não vamos falar só de números de soldados, tanques de guerra e bombas nucleares, não. A ideia é entender como a grana, a tecnologia, as alianças e até a política influenciam no poderio militar de um país. Começando com a treta que está sempre no topo do pódio: Estados Unidos versus Rússia. A rixa entre essas duas superpotências vem desde a Guerra Fria, e a disputa pelo posto de exército mais poderoso do mundo ainda está pegando fogo. De um lado, temos os Estados Unidos, com um orçamento militar de mais de 700 bilhões de dólares, e eles não economizam em tecnologia de ponta-caças F-35, drones super modernos, mas não pensem que a Rússia está para trás, não. Eles têm o maior arsenal nuclear do mundo, com mais de 6.000 ogivas nucleares. Os Estados Unidos são, disparados, o exército mais poderoso do mundo. Com um orçamento militar de 700 bilhões de dólares, investem pesado em pesquisa e armamentos de última geração. Mestres em criar tecnologias que parecem de filmes de ficção científica, caças F-35, Lightning Suits, drones Reaper, submarinos nucleares da classe Ohio. Com 1.400.000 soldados ativos, possuem a maior capacidade de projeção de força do mundo. Conseguem mobilizar tropas e equipamentos para qualquer canto do planeta em tempo recorde. E claro, o arsenal nuclear americano, com mais de 5.000 ogivas nucleares, tem poder de fogo inimaginável. Enquanto os EUA ostentam o título de maior orçamento militar, a China não fica para trás quando o assunto é quantidade. Com mais de 2 milhões de soldados ativos, o exército chinês é o maior do mundo. Nos últimos anos, o país vem investindo pesado na modernização de suas forças armadas, com um orçamento que já ultrapassa 230 bilhões de dólares. E o foco deles é, claro, alcançar os Estados Unidos. E falando em gigantes, não podemos esquecer da Rússia, herdeira da antiga União Soviética. A Rússia ainda mantém um dos exércitos mais poderosos do mundo, com um arsenal nuclear que faria qualquer um suar frio. São mais de 6.000 ogivas nucleares à disposição. Mas não é só de bombas nucleares que vive o exército russo. Eles também possuem um dos maiores exércitos do mundo em número de soldados, com mais de 1 milhão de militares ativos e um arsenal gigantesco de tanques de guerra, veículos blindados e artilharia pesada. Eles são mestres em criar armas poderosas e eficientes, como o tanque de guerra T-14 Armata, considerado um dos mais avançados do mundo, o caça Su-57, que rivaliza com os melhores caças ocidentais, e uma frota de submarinos nucleares que não fica devendo nada para ninguém. A Rússia sabe usar muito bem o seu poderio militar como forma de projeção de poder e influência geopolítica. E por falar em gigantes, a Índia não poderia ficar de fora da nossa lista. Com um exército de mais de 1.400.000 soldados, a Índia possui o segundo maior exército do mundo em número de militares. Eles também possuem um arsenal nuclear considerável e um orçamento militar que não para de crescer. A Índia tem investido pesado na modernização de suas forças armadas, adquirindo caças Rafale da França, desenvolvendo seus próprios mísseis balísticos intercontinentais Agni e até mesmo construindo seus próprios submarinos nucleares. O país asiático tem ambições de se tornar uma potência global e, para isso, precisa de um exército à altura.
Com uma localização estratégica no Oceano Índico e uma crescente rivalidade com a China e o Paquistão, a Índia precisa estar preparada para defender seus interesses em um cenário geopolítico cada vez mais complexo. Pode não parecer, mas não dá para subestimar o poderio militar do Reino Unido. Apesar de ter um exército relativamente pequeno, em comparação a outros países da nossa lista, com cerca de 150 mil soldados, o Reino Unido compensa isso com tecnologia de ponta, né? Um arsenal nuclear respeitável e uma longa tradição militar. Os britânicos sempre foram pioneiros em inovação militar, e isso não mudou nos dias de hoje. Eles investem pesado em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como drones, inteligência artificial e guerra cibernética. Além disso, o Reino Unido possui uma das forças navais mais poderosas do mundo, com porta-aviões, submarinos nucleares e navios de guerra modernos e bem equipados. E não podemos esquecer que o Reino Unido é um dos membros fundadores da OTAN, a aliança militar mais poderosa do mundo. Vivendo sob a constante ameaça da Coreia do Norte, a Coreia do Sul não tem escolha a não ser investir pesado em defesa. E olha, eles levam isso muito a sério. Com um exército de quase 600 mil soldados, a Coreia do Sul possui uma das forças armadas mais bem treinadas e equipadas do mundo. Eles investem pesado em pesquisa e desenvolvimento de armamentos de última geração, como o tanque de guerra K-2 Black Panther, considerado um dos melhores do mundo, e caças F-35, que colocam medo em qualquer inimigo. Mas o verdadeiro trunfo da Coreia do Sul é a sua parceria com os Estados Unidos. Os dois países realizam exercícios militares conjuntos constantemente e mantêm uma forte presença militar na Península Coreana. Isso serve como um forte elemento de dissuasão contra qualquer ameaça da Coreia do Norte. A França é outro país que não pode ficar de fora da nossa lista. Com um exército de cerca de 200 mil soldados, a França possui uma das forças armadas mais bem equipadas e experientes do mundo. Eles participam ativamente de missões de paz e operações militares em diversas partes do mundo, como no Mali, no Afeganistão e no Oriente Médio. Os franceses também investem pesado em tecnologia militar, com um destaque para o caça Rafale, um dos mais avançados do mundo, e o porta-aviões Charles de Gaulle, que garante à França uma capacidade de projeção de força global. Além disso, a França é um dos poucos países do mundo que possuem um arsenal nuclear próprio, o que aumenta consideravelmente seu poder de dissuasão. Pode parecer estranho ver o Japão em uma lista de exércitos poderosos, mas a verdade é que o país asiático possui uma das forças armadas mais avançadas tecnologicamente do mundo. As forças de autodefesa do Japão, como são chamadas, são compostas por cerca de 250 mil soldados, altamente treinados e equipados com armamentos de última geração. O foco principal do Japão é a defesa aérea e marítima, já que o país é cercado por água e possui um histórico de conflitos com seus vizinhos, como a China e a Coreia do Norte. Eles investem pesado em pesquisa e desenvolvimento de sistemas antimísseis, submarinos, drones e outras tecnologias de ponta que garantam a segurança do país contra qualquer ameaça. Fechando a nossa lista, temos a Alemanha. Pode não parecer, mas a Alemanha possui um dos exércitos mais poderosos da Europa. O Bundeswehr, como é chamado o exército alemão, é composto por cerca de 180 mil soldados altamente treinados e equipados com armamentos modernos. O foco principal da Alemanha é a defesa do território nacional e a cooperação com seus aliados da OTAN. Eles investem pesado em pesquisa e desenvolvimento de tanques de guerra como o Leopard 2, considerado um dos melhores do mundo, e submarinos da classe U-212, que são extremamente silenciosos e mortais. E aí, pessoal, deu para ter uma ideia da dimensão do poderio militar que existe no mundo, né?
Vimos que os maiores exércitos do planeta investem pesado em tecnologia, treinamento e armamentos para garantir a segurança dos seus países. Mas é importante lembrar que a força militar não se resume apenas a tanques de guerra, caças e bombas nucleares. A geopolítica, a diplomacia e a capacidade de negociar e resolver conflitos de forma pacífica são tão importantes quanto a força bruta. No final das contas, o que realmente importa é garantir a paz e a segurança para todos.